Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 6/12/2000, não, lápis, de 2024. E nessa sexta-feira, às 5h30, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médios, uma publicação de Allan Kardec. Acende aquelas luzes ali, por favor. E hoje nós vamos começar a estudar a parte segunda, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Nós estamos estudando o item 74 na questão 16 em Algarismos Romanos, tá? Questão 74, item 16 em algarismo romano. Todo mundo sabe que o 16 é V no pauzinho, né? Então, vamos lá. Para quem. A coisa, né? O tempo passa e às vezes a gente vai esquecendo, né? Mas então, é a questão 74 no item 16. Mas antes da gente iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar, para crescer, para aprender. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Graças a Deus. Então, nessa questão 74, item 16, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: animada a tua mesa com inteligência? Pensa, lembrando que, como nós estamos falando já há um tempão, né? Essa palavra animada significa vitalidade, com vitalidade, né? Vamos lá voltar aqui um pouquinho para a gente lembrar como é que isso acontece. O espírito pega uma parte do fluido universal, depois ele pega um pouco do fluido do médium, mistura tudo isso aí, e depois ele recobre aquele objeto com essa mistura de fluidos, vamos dizer assim. Depois ele, através do seu pensamento, da sua vontade, faz com que aquele fluido que recobre aquele objeto, pode ser uma mesa, uma cadeira, obedeça à sua vontade. E aquela mesa vai ficar se movimentando, aquela mesa que está, vamos dizer assim, imantada por esse fluido. Em quanto tempo que ela vai ficar assim? Quanto tempo o fluido durar? Quando o fluido acabar, a mesa para de se movimentar, né? Então, só para relembrar isso que eu estou falando, está no item 8, em algarismo romano. Aqui na questão 74, item 8. Quem quiser dar uma olhadinha lá. Diz assim, ó, olha a pergunta de Kardec, só para relembrar isso aqui. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Então, ele retira um pouco, né? Então, é assim, ele imanta aquela mesa. No item 15, vamos reforçar novamente isso. Item 15, questão 70, tudo em questão 74. Item 15, em algarismo romano. Desculpe, item 15 não, item 14. X e V. Item 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Aí o espírito fala, já eu disse, porque ele tinha dito no 8, ele está repetindo no 14. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. O espírito retira do fluido universal, vai do fluido universal, tira, né, pouco, combina com o espírito médium. É necessário a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, que é do médium, e do fluido universal, para dar
Vida à mesa, não é vida, é vitalidade. Por isso que aqui no 16, que é onde nós estamos, né? Ele diz, animada a tua mesa com inteligência, essa animada é com vitalidade. Então, continuando aqui no 14, mas nota bem que essa vida, essa vitalidade é apenas momentânea, eu estou no item 14, que se extingue com a ação e às vezes antes que esta termine. Logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Então, ele combina o fluido universal com o fluido do médium, o fluido próprio, tá? Para produzir o movimento de um corpo sólido. Porque nós temos médios de efeitos físicos, então o médio de efeito físico, ele tem o fluido próprio para esse tipo de fenômeno. Então, ele vai buscar nesse médium o fluido próprio para esse tipo de fenômeno. E combina com o fluido universal que ele acumula. E ali ele monta a mesa. Tá? No item 13, de novo, vamos lá no item 13, para a gente deixar isso bem claro. Se compreendemos bem o que disseste, diz Kardec, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito retira deste fluido e voltou a ser material, que constitui o seu perispírito. E é ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Aí o espírito diz, quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. Ele empresta à matéria, é como se ele desse uma vida falsa à matéria. A matéria se anima, quer dizer, se enche de vitalidade, se anima da vida animal, que ela recebeu uma parte do fluido do médium, do fluido que o médium produz para aquele fenômeno. Então, é animal. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos, das mãos do médium, vive como animal, obedece por si mesmo ao ser inteligente. Obedece a quem? Ao espírito. Não é este quem a impele, não é o espírito que empurra ela, como faz o homem com o fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito que a levanta com esforço do seu braço, é a própria mesa que, animada, que, entre aspas, bota aí, imantada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Entendeu? Entenderam como é que funciona? Então, ele retira uma parte do fluido universal, o médium, o espírito, vai lá no médium, e às vezes nem sabe que é o médium, que é médio disso. Tanto que aqui na 15, no item 15, diz assim, Kardec pergunta no item 15, em algarismo romano, pode o espírito atuar sem o concurso, quer dizer, sem a ajuda de um médium? Eles respondem, os espíritos, pode atuar a revelia do médium. A revelia quer dizer, sem que o médium aceite ou não aceite participar do negócio. Sem que o médium até saiba. Ele vai lá, ele não tem aquela educação. Será que o senhor me permite, gente? Não, ele vai lá e pima. Então, pode atuar a revelia do médium. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas, aurem, quer dizer, retiram os espíritos como de uma fonte o fluido animalizado de que necessitam. Assim é que o concurso, a ajuda de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, porque vai à revelia do médium, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Então, ele faz assim, ele quer produzir o fenômeno, ele observa, imagina naquelas mesas girantes, quantas pessoas estavam ali assistindo o fenômeno. Muitas delas podiam ser médios de efeitos físicos
e sem saber que eram nem espíritas, elas nem conheciam nada daquilo, nem sabiam nada daquilo, mas era médio de efeito físico. Então, o espírito retira uma parte do fluido universal, combina com o fluido do médium, tá? Como ele disse aqui, né? Próprio para que aquele fenômeno aconteça e monta a mesa. E aí, aquela mesa vai produzir aqueles fenômenos, né? Por exemplo, no item 6, é o Leles Romano, eles perguntam a Kardec, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Olha a pergunta de Kardec. No item 6, já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não. Esse fluido apenas anima a matéria, dá vitalidade à matéria. Entendeu? É assim que o fenômeno acontece. Ele apenas anima a matéria. Então, vamos voltar para 16, onde começou a aula hoje. Agora que Kardec já entendeu como é que o processo acontece, tá? Que esse processo acontece, ele pergunta, entendi. Agora me diz uma coisa, animada, quer dizer, com vitalidade, a tua mesa com inteligência, pensa. E eles dizem, pensa tanto quanto a bengala, o que faz um sinal inteligente. Deixa a coisa bem clara, porque ele está insistindo na mesma coisa há muito tempo, entendeu? Ele diz assim, mas a vitalidade, olha aí, então a palavra vida aqui significa vitalidade, mas a vitalidade de que se acha animada, quer dizer, a vitalidade que se acha animada à matéria, mesa, cadeira, bengala, o que for, lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Inteligência de quem? Do espírito. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito. Está sendo muito didático. E que não tem em si mesma capacidade de pensar nem de querer. Então, a partir do momento que o fluido, a combinação de fluido universal, com o fluido do médium, específico para aquele tipo de coisa, que misturados ali e encobrindo o objeto, vai ser esse fluido comandado pela mente do espírito. Enquanto esse fluido estiver ali, cobrindo aquele objeto, ele vai poder comandar esse fluido e vai fazer o que ele quiser com o objeto. No momento que o fluido acabar, a mesa para, tá? Para de funcionar. Por isso que aqui também, que estudamos semana passada, às vezes ele quer fazer movimentar um objeto grande demais. Grande demais. Só que o fluido que ele acumulou, o fluido universal que ele acumulou, é pouco. O que ele faz? Ele, espírito, pede ajuda de outros espíritos. Entendeu? Aí esses outros espíritos doam seus fluidos para ele. E agora ele tem bastante fluidos, o dele e de outros espíritos, para poder imantar. E aí ele vai buscar o fluido de um médium. De repente, ele vai buscar fluido propriamente para ele daquele fluido, de vários médios de efeitos físicos, seja naquela reunião. De repente, ele vai tirar, não de um médio de efeitos físicos, de 3 ou 4. Como ele recebeu ajuda de outros espíritos que doaram fluidos. E aí, ele mistura tudo isso e, de repente, ele consegue fazer movimentar um objeto maior. Né? De repente, é um objeto maior. Que aí ele precisa de ajuda para fazer aquilo. Também assim que acontece, também estudamos semana passada, quando ele quer fazer desaparecer algum objeto. Ele combinou esse fluido do médio e dele, imanta e cobre alguma coisa.
com a ideia de fazer aquilo desaparecer. E aí é famoso, eu deixei a chave do carro aqui. Cadê? Não acho. Mas eu deixei aqui. Tenho certeza que botei em cima da mesa. Isso acontecia, né, com a Regina. Lembra da Regina que ela fala isso? Que os espíritos brincavam com ela. Aí daqui a pouco a chave aparece. Por quê? Porque ele foi lá e retirou o fluido de cima da chave. Então, ele cobre o objeto com fluido, com a ideia de fazer ele desaparecer, e depois ele tira o fluido e o objeto aparece. Então, ele diz aqui. Aí tem uma notinha de Kardec no item 16. Muito a miúde, na linguagem usual, servimos-nos de uma expressão análoga. Diz-se uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. Você diz, essa roda está animada de um movimento rápido. Mas essa animação é vitalidade. 17. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? Aí os espíritos respondem: o espírito é a causa. Tá? Então, qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito é a causa. O fluido, um instrumento. Instrumento que ele vai usar para fazer com que aquele objeto tenha vitalidade. Ambos são necessários. Então, quem vai comandar o fluido para que o objeto se movimente é o espírito. Então, o espírito é a causa. O fluido é o instrumento que ele vai usar. Ambos são necessários. 18. Que papel, nesse caso, desempenha a vontade do médium? O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. Então, um médio de efeitos físicos, vamos dizer que vai ser produzido um fenômeno. No caso, vamos dizer assim, querem fazer um espetáculo. Querem fazer, de repente, não um espetáculo, mas uma experiência. Então, tem lá o magnetizador, tem lá o médium, eles precisam de um espírito, né? Precisam de um espírito. Aí o médium, desejoso de que o fenômeno aconteça, ele tem que atrair o espírito para fazer isso. Se, ao contrário, o espírito quer produzir aquilo, ele vai ter que buscar um médium. Mas aqui no caso, né, que papel nesse caso desempenha a vontade do médium? O de atrair o espírito e secundá-los no impulso que dão ao fluido. Letra A, é sempre indispensável a ação da vontade? Aumenta a força. Mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou a seu mau grado. Isso prova haver uma causa independente do médium, né? Então, olha só o que ele diz aqui. É sempre indispensável a ação da vontade do médium? Aumenta a força também, mas nem sempre é necessária essa vontade do médium, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade. Quando o médium não sabe que ele é o médium, que ele está doando, ele não sabe. Ou a seu mau grado. Isso prova haver uma causa independente do médium. É o espírito. Como ele falou aqui, né, no item 15, o espírito pode atuar à revelia do médium. Ele quer produzir o fenômeno, o médium nem sabe que é médium. Às vezes eu tenho aqueles fenômenos de poltergeist, que a pessoa, as coisas acontecem dentro da sua casa e ninguém sabe por que acontece. Eu dizer, meu Deus, o que está acontecendo? As portas estão batendo. As pessoas não são espíritas, não sabem. Pode ser esse tipo de fenômeno. Alguém naquela casa, ou pode ser até de um vizinho, que não é preciso que o médium esteja no ambiente. Ele vai buscar essa energia de um médium de efeitos físicos. Pode estar na casa do vizinho. Então, ninguém sabe, a pessoa não sabe, não tem a mínima ideia o que é aquilo que está acontecendo.
Daí vem aquele negócio de chamar, nos Estados Unidos, a gente vê muito filme disso, né? Chama alguém para vir, né, abençoar a casa, que os espíritos de estão lá, né? E esses são fenômenos desse tipo, né? Nota, nem sempre o contato das mãos é necessário para que o objeto se mova. As mais das vezes, esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, quer dizer, está com vitalidade, pode obedecer à vontade do espírito sem contato material. Depende isto ou da potencialidade do médium ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável o primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos que ninguém cogitou provocar. Tá? 19. Por que é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito? E não tem todos os médiuns o mesmo poder. E eles vão dizer: isto depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Lembra, quando nós já estudamos isso, que quando a pessoa está para reencarnar e, por algum motivo, ela precisa reencarnar como médium, para ajudar a se recuperar, a trabalhar no bem, aquela coisa toda. Quando o seu perispírito, quando o seu corpo está sendo elaborado, por isso que diz que a mediunidade orgânica, esse corpo está sendo preparado para seu corpo, seu perispírito estão sendo preparados para que essa mediunidade possa ocorrer. Na questão 159, deixa eu pegar aqui, do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim, no capítulo 14, dos médiuns: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, e por esse fato médium, tá? Sensitivo. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médio, quer dizer, é um sensitivo. Essa faculdade é inerente, é natural ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, aí vem uma conjunção, né? Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Ele está colocando aqui. Nós vamos estudar não esses, não essa história de todo mundo é médio. Nós vamos estudar aqueles onde a mediunidade é ostensiva. Tá? Por isso que ele botou aqui, todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Que organização? Física, mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Não é em todos da mesma maneira que ela vai se manifestar. Tá? Deixa eu só pegar uma outra questão aqui. Deixa eu ver aqui. Que tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah,
Tem uma questão. Deixa eu ver daqui do. Deixa eu só ver aqui se eu acho essa questão aqui que fala sobre isso. Então, aqui a gente vai perceber que o nosso corpo, ele vai ser trabalhado, o nosso perispírito vai ser trabalhado para que essa mediunidade possa ser mais ativa, vamos dizer assim, ostensiva. Então, por isso que ele diz, a mediunidade é orgânica, tá? Por quê? Porque aquele indivíduo foi trabalhado para que ele venha a ter essa mediunidade mais ostensiva. Por isso que é dito que ela é orgânica. Eu estou tentando achar aqui uma questão. Ah, deixa eu ver aqui. Tem uma outra questão aqui. Então, essa é a questão. Então, essa questão 159, Kardec coloca isso bem claro. Nós só vamos qualificar como médium de efeitos físicos aquele em que a faculdade se mostra bem caracterizada. Isso se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o corpo foi preparado para isso da gente reencarnar. Por isso que alguns serão médios ostensivos e outros não. O nosso corpo, o nosso perispírito foi trabalhado para que você, ao reencarnar, você tenha essa capacidade de perceber melhor a presença dos espíritos, de captar de uma forma melhor o pensamento deles e reproduzir. Porque houve uma preparação antes de você reencarnar. Porque quando essa preparação, até do livro Obras Póstumas, tem uma questão aonde se fala também sobre isso, e onde o amigo espiritual diz assim: naqueles em que essa preparação não foi feita, você pode tentar ao máximo, fazer cursinhos, né? Pode tentar de tudo, você não vai conseguir. Se o seu perispírito não foi trabalhado antes de você reencarnar para ter essa mediunidade extensiva, você pode fazer de tudo. Você não vai conseguir ser o psicofônico, o psicográfico. Você vai ter até a mediunidade de intuição, inspiração, mas essa o que caracteriza mesmo, né? A mediunidade, tanto que ele vai falar mais no livro dos médios, a psicografia, né? A psicofonia, né? A vidência. Se você não foi, se o seu perispírito não foi trabalhado para isso, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá? Por isso que ele colocou aqui. Isso depende da questão 19, respondendo, da organização e da maior ou menor faculdade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos. Então, estou na questão 74, item 19, tá? Em Algarismos Romanos. Aí ele diz aqui: dá-se com esta força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias, outras com as quais a combinação só se opera por um esforço da vontade da parte delas, outras, finalmente,
com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente que elas não nem dão por isso e servem de instrumento a seu mau grado, como atrás dissemos. Foi quando ele falou anteriormente, né? Às vezes você doa e nem sabe. Nota de Kardec: estes fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse, e na de pessoas que não logram magnetizar ninguém, nem mesmo uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. Ele está dizendo, às vezes a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética. Então, outra causa existe para isso acontecer. Olha o item 20. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns? Aí olha o que eles vão responder. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Então, a pessoa tem aquele fluido, ela tira de si mesma. Não são, portanto, médios no sentido que se atribui a esta palavra. Não são médios no sentido que se atribui a esta palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite de suas disposições naturais. Lembra quando a gente fala do médium, que tem o médium, né, que aplica o passe? Tem o passe magnético, tem o passe misto e tem o passe espiritual, né? No passe misto, você é uma parte do seu fluido, quando é uma parte do fluido do espírito. Mistura os dois, é o chamado passe misto. Passe espiritual é só o espírito que está mandando energia direto para a pessoa. Né? Às vezes acontece a pessoa, o médico está numa situação, né? Não está conseguindo fazer nada. Foi trabalhar no passe de forma invigilante. Está mais para prejudicar do que ajudar. Ele é isolado. Mas a pessoa está sentada lá para receber o passe. Então é dado sobre ela o passe espiritual, dos espíritos. E tem o passe magnético. É aquele, né? Podemos chamar, né? É aquele que você dá da sua própria energia. É a energia que você tem. Muitas vezes, a espiritualidade, nos estudos que a gente faz, a pessoa tem muito, muito fluido, muito ectoplasma. A espiritualidade nem interfere. A pessoa trabalha do bem, é médio da casa, tem muito ectoplasma. A espiritualidade nem interfere. Ele vai dando do que é dele, entendeu? Ele vai dando do que é dele. Mas tem um negócio, pode esgotar, quer dizer, ele dá demais, ele fica cansado, porque ele está dando o que é dele. Então, ele fica cansado. Aí uma hora ele cansa. Aí a espiritualidade pode vir o quê? Ah, vamos agora trabalhar juntos. Então, às vezes, o médium tem muito fluido, tem muito fluido. Então, ele dá o passe do que ele tem. E a espiritualidade não interfere. Deixa ele trabalhar sozinho, à vontade. Quando ele vai ficando cansado, aí a espiritualidade vem e trabalha. É o que ele diz aqui, ó. Essas pessoas. E quando a pergunta de Kardec, as pessoas qualificadas de elétrica. Fala elétrica porque tinha aquela energia, né? Aí ele fala assim: podem ser considerados médios? Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno. É o caso, né, do pessoal que trabalha com magnetismo, né? Tem aquele companheiro que trabalha lá no Nordeste, tem até aquele livro, esqueci o nome do livro agora, O Passe. Qual é o nome dele? Jacob Mello. Isso, ele trabalha com isso, né? Jacob de Mello. Tem isso aqui, ele trabalha com magnetismo. Então, essas pessoas que trabalham usando
apenas a energia que ele tem sem a interferência dos espíritos, eles não são chamados de médium. É um médium comum, como todo mundo é médium, mas não como Kardec chama, médium propriamente dito, tá? Porque o perispírito dele não foi preparado para isso, mas ele tem essa energia. Ele tem muito dessa Ô, energia. Rose, Oi. a gente pode chamar de um fenômeno, no caso desses elétricos aí. A gente pode chamar de fenômeno anímico, né? Já que não houve. Um livro eu acho que é Demétrio Pável, assim, ser médio, o que é, o que não é. Inclusive, ele faz esse trabalho em cima daquele cientista russo, Akizakov. Então, é muito interessante, ele faz esse trabalho comparando o que Kardec fala, do que é ser médium, e do magnetizador, desse processo anímico, da energia que você tem. Então, ele vai explicando o que é fenômeno espiritual, o que é fenômeno anímico, o que é fenômeno espiritual, o que é fenômeno anímico. E eu vou ver se eu tiro a capa e boto hoje no grupo. Depois que ele dá uma É aula, um de capa laranja, não é? isso, E é aí grandão na letra, não é isso? Acho que eu tenho ele esse livro aí. diz para você assim, ó, cobre a resposta. Aí você, com um papelzinho, você cobre a resposta. Aí ele faz ele dá a situação. E você tem que dizer, isso é fenômeno espiritual ou é fenômeno anímico? Aí você vai percebendo que você vai aprendendo. É muito interessante esse livro, porque é o que ele está dizendo aqui. Essas pessoas que tiram de si mesmo o fluido necessário para o seu fenômeno e podem agir, operar sem a ajuda de outros espíritos, não são, portanto, médios no sentido que se atribui a esta palavra. Volto à questão É sempre. esse aí, Esse aqui, né, Carmen, Rose? esse Esse aqui, mesmo. né? Isso, É esse mesmo. não é quem não é. O autor é Demétrio Pável, vê se é isso mesmo. É Demétrio Pável Bastos. Demétrio Pável Bastos, né? É ótimo esse livro, muito bom. E aí, é o que ele diz aqui, ó, vai em cima do que Kardec falou. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica vai ser bem caracterizada. Então, esse indivíduo que usa a energia dele, ele é médio também, porque todo mundo sente, num grau qualquer, a influência do espírito. Ele é médio também. Todo mundo é médio. Todo mundo é médio. Mas, quando ele diz aqui, não são, portanto, médios, no sentido que se atribui a esta palavra, da forma como Kardec fala. Eles são médios como todo mundo é, mas não são médios porque a faculdade mediúnica neles não se mostra bem caracterizada. Então, não é esse médio ostensivo, como Kardec chama, entendeu? Então, essa questão aqui, 20, você pode linkar ela, colocar até uma setinha aí, ver a questão 159 aqui. Porque, para você entender, o que ele quer dizer aqui? Podem operar sem o concurso de outros filhos. Não são, portanto, médios no sentido a que se atribui as palavras, da forma como Kardec diz, que ele só qualifica realmente de médium aquele que a faculdade é bem caracterizada. Mas todo mundo é médium. Mas ele só se chama de médium mesmo quem tem mediunidade ostensiva. E esse aqui não tem mediunidade ostensiva. Ele produz o fenômeno pela energia dele própria de até acontecer que, num momento ou outro, ele receba até a ajuda de um espírito. Mas médio mesmo, ele não é. Pode ser até que um espírito que um espírito ajude no fenômeno, ajude e aproveite das disposições naturais que o indivíduo tem. Então, nós podemos
produzir cura, sem sermos médios de cura, com a energia que você tem. Você tem esse magnetismo seu. Espírito não vai entrar nessa história. Você tem muito ectoplasma. Você tem muita energia, tá? E você aciona o quê? A tua vontade. O teu pensamento é a tua vontade. Isso aí, somado com amor, com o amor que você tem. Então, junta a tua energia pessoal. Jesus falou: deixa brilhar a tua luz. Entendeu? Deixa brilhar a tua luz. Ele diz: você tem essa energia. Você tem essa energia como espírito imortal. Então você, pelo teu pensamento, pelo teu pensamento, tá? Ou melhor, você com a tua vontade aciona o teu pensamento. Junta isso ao teu amor pelo teu próximo. E você quer curar, quer ajudar aquela pessoa. Então você impulsiona a tua energia para aquilo. E você pode curar sem a ajuda dos espíritos. Você pode conseguir fazer isso. Você pode conseguir. Não é preciso ser um médio curador, como Kardec diz, as pessoas que se qualificam. Você não precisa. Você pode fazer, porque você tem energia. E as pessoas que têm muita energia, muito ectoplasma, elas sentem que têm. E você percebe que a criatura tem. Tem gente que é um vulcão ambulante. E que, às vezes, por não saber trabalhar essa energia, acabam até se prejudicando. Porque essa energia fica descontrolada. Porque a pessoa não sabe o que é aquilo, né? Aquela pessoa, né? Ela tem aquela coisa, ela não sabe. Então, ela não sabe canalizar, ela não sabe usar isso. Mas é um potencial nosso. Nós somos, não podemos esquecer, espíritos imortais. Espíritos imortais. Alguns precisam reencarnar como médios. Aí a gente vai no livro Emmanuel, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, do mentor Emmanuel, que lá naquele capítulo 11, que a gente gostava de falar, lembra? Fazem uma pergunta para Emmanuel: quem são os médiuns? Médiuns ostensivos, esses que a organização perispiritual foi trabalhada antes de encarnar. Aí o Emmanuel diz assim: na sua maioria. Eu vou pedir para a Carmen ler, porque a resposta de Emmanuel é perfeita, eu não vou conseguir reproduzir. Lê Aqui, quem são os médiuns na sua generalidade? Os devagar, médiuns, Carmen, para a gente ouvir bem. os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Obrigado, Carmen, por me lembrar disso. Entenderam? Tem Então, mais, hein? Eu acho que já chega, né? Quer mais? mais um pedacinho. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas
luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas, aí ele termina, são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Aí já é mais consolador, viu? Esse item é 11.2, né, Carmen? O item 11.2, É isso aí, 11.2. eu já decorei. Então, preste atenção. Esses são aqueles que, antes de reencarnar, o perispírito é trabalhado. Porque eles precisam reencarnar como médiuns, como o Kardec diz na 159, ostensivos, para resgatar, resolver esse problema. Tanto que ele diz, na sua generalidade, a grande maioria é médium de prova e não médium missionário. Então, aqueles que não precisam disso poderão deixar brilhar a vossa luz, usando o seu magnetismo pessoal, a sua energia para ajudar. Entendeu? Essa é a ideia. Que a mediunidade é dada por misericórdia divina para ajudar esse pessoal aí, que é a grande maioria. Que é uma grande maioria, né? Então, aqueles aqui, a Uri Geller, por exemplo, aquele Uri Geller, ele não era um médium nessa acepção, mas ele tinha essa energia para fazer entortar lá a colher. Então, ele diz aqui, não são, portanto, médios no sentido que se atribui a esta palavra, que o sentido que Kardec atribui a essa palavra é ser ostensivo. Ter essa faculdade bem qualificada ali. Tá? E não aquela coisa de todo mundo é médium. Mas também pode dar-se que o espírito os assista e se aproveite de suas disposições naturais. Né? Aí ele diz aqui, ó, nota, sucede com essas pessoas o que ocorre com os sonâmbulos, que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Sonambulismo. A pessoa pode ser sonâmbula e fazer um monte de coisa sem ter nenhum espírito para ajudar. Vamos lá para 21, para a gente encerrar. Vamos encerrar aqui 2024. O espírito que atua sobre os corpos sólidos, mesa, cadeira, armário, para movê-los, se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela. Dá-se uma e outra coisa. Já dissemos, olha, o espírito, de novo, já dissemos que a matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então, eles, né, tanto que ele perguntou, o espírito que atua sobre os corpos sólidos, para movê-los, se coloca na substância mesma dos corpos ou fora dela, dá-se uma coisa e outra. A matéria não constitui obstáculo para os espíritos. Só para aqueles ignorantes, muito ignorantes, né? Que não sabem que podem atravessar uma porta. Uma porção do perispírito, do espírito, se identifica com o objeto em que ele penetra. Tá? Então, ele pode penetrar tudo. Ele pode penetrar tudo, tá? Eu vou pegar mais a 22 aqui, a 22 e a 23. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabe perfeitamente que nem um martelo tem o espírito à sua disposição. Se ele quer dar pancada, ele não vai pegar o martelo para bater. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Então, seu martelo é o fluido o quê? Combinado. Combinado com quem? Com o fluido do médium. Ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som.
23. Concedemos que seja assim, quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer se ouçam ruídos ou sons articulados na massa estável do ar? Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa como sobre o ar. Se ele pode atuar sobre uma mesa, um armário, uma cadeira, ele também pode atuar sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com qualquer outros ruídos. Ele pode imitar o que ele quiser. Isso é muito. A gente não pode imitar alguns sons? Nós podemos imitar alguns sons. Os espíritos também podem imitar alguns sons. Então, se eles podem atuar sobre a matéria, cobrindo a matéria com essa combinação de fluido, que é o fluido universal que ele acumula com o fluido do médium, e é com a sua vontade agir sobre o fluido que está imantando aquilo, vai também poder agir sobre o ar. E quanto aos sons, ele os imita. Tá? Qualquer outro ruído, como nós também podemos imitar vários ruídos, né? Canto de pássaro, essas coisas todas. Então, nós vamos fechar aqui. A próxima reunião, como nós falamos, vai ser dia 7/2, 25, em Algarismo Romano. 7/2, 25, item 25. Muito interessante o estudo do Livro dos Médiuns, né? E aí a gente vai compreendendo uma série de fenômenos. Hoje é o item 24. É o 24? Deixa eu ver aqui se eu botei certo. Espera aí. Eu tenho tanta marcação aqui. É o item 24. 7 de fevereiro, 25, é o item 24. É o item 24, isso mesmo. Então, gente, olha quanta coisa interessante a gente vai conseguindo estudando o livro dos médiuns. E aí a gente vai... O que vai acontecendo? A gente vai juntando o que eu estudei num livro, o que eu estudei com outro, o que eu estudei com outro, entendeu? E esses estudos que nós fizemos em obras diferentes vão dando o quê? Dando a sustentação para que a gente possa compreender mais essas questões do livro dos médiuns, que é muito interessante. Aí a gente vai entendendo tudo, né? Como que funciona, então aquela coisa, né? Ai, meu Deus do céu, eu estou escutando a minha mãe me chamar. Às vezes não acontece, você está dentro de casa e alguém diz assim, Carmen! Aí você diz assim, nossa, estão me chamando. É a voz da minha mãe. Isso não é a mãe, sua mãe. E às vezes o som, às vezes, é Carmen mesmo, que você escuta aqui na tua cabeça, não tem ninguém em volta de você. E você diz, a voz, ele está imitando o som da voz da sua mãe. Que a lembrança do som da voz dela está na sua cabeça, né? Está da sua cabeça. Eu, por exemplo, às vezes, aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu tenho facilidade de gravar o som da voz das pessoas. Às vezes eu não lembro o nome, mas eu escuto uma voz e eu digo, é fulano de tal. Quando eu conheci a Maria Inês, eu conheci ela em Petrópolis, num seminário que nós fomos fazer em Petrópolis. Eu, minha irmã, e a Rosângela me apresentou a Maria Inês, que eu não conhecia. Aí, terminado o seminário, eu disse, quero apresentar aqui minha amiga, Maria Inês. Maria Inês começou a falar. Eu virei para ele, Maria Inês, para aí, chatinho. Me diz uma coisa, você tem uma irmã que mora em Jacarepaguá, que morou no condomínio Mirante Residencial, condomínio Mirante Taquara? Eu morei lá. Ela morava em Petrópolis. Eu morei no bloco 5. Apartamento 703. Olha só. Ela disse, tenho minha irmã Magali. Eu digo, tá, você é irmã da Magali. Eu disse, você é irmã da... Eu disse, bom, ela tem, eu digo, você é irmã o nome da sua irmã é Magali, não é? Ela é. Então você é irmã da Magali. Ela sou. Tá, por quê? Porque eu tenho gravado a voz da Magali. A Maria Inês tem uma voz muito parecida com a irmã dela. Olha só. É isso mesmo, foi mesmo. Lembro.
Marinês em Petrópolis, em Teresópolis, que ela morava em Teresópolis, perto da minha irmã. Quando ela falou comigo, eu disse: espera aí, você tem uma irmã que mora aqui, que é assim, o nome da sua irmã é Magali, não é? Ela disse: é. Eu disse: é, porque você tem uma voz exatamente igual à da sua irmã. Você era vizinha da minha irmã, que ela disse. Ela era minha vizinha de porta, mas eu nunca conversei sobre a irmã dela, não sabia. Quando ela começou a falar, eu disse: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Falei: sua irmã chama Magali. Ela chama. Falei: eu sou vizinha, fui vizinha durante muitos anos da sua irmã. Então, eu gravo o som da voz das pessoas. Às vezes, né, eu não lembro do nome, é um horror. Eu fico, às vezes, conversando com a pessoa na hora, mas não lembro o nome. Mas entendeu? Eu sei que não lembro o nome, é uma tortura. Mas a voz da pessoa. Uma vez eu estava em casa, era ter uma festa, um aniversário, eu conheci vários amigos. Aí eu vi uma pessoa me chamar na porta. Rosi, olha, fazia uns 25 anos que eu não via a pessoa. Eu disse assim: fulana. E depois, como você sabe, eu estava no quarto, mas eu conheço a voz. Lá era ela. Então, eu gravo a voz das pessoas, tenho essa facilidade de gravar o som da voz, entendeu? Das pessoas. Então, eles também podem fazer. Você tem aquele som na sua mente, entendeu? Como é que ele vai adivinhar como é a voz da mãe da Carmen, por exemplo? Né? De repente, a Carmen escuta alguém e fala: é a mamãe. Como é que ele vai saber que é a voz, como é a voz da mãe da Carmen? Ele aciona a mente dela, entendeu? Lá na mente da Carmen está registrado o som da voz da mãe dela. Porque ele não vai adivinhar. Por que ele vai adivinhar como é que é o som da voz da mãe da Carmen? Ele tem acesso à mente dela, pega o registro, que o som da voz da mãe dela está lá, e copia. Copia. Simples. É simples, mas é extraordinário, né? Por isso que você diz: é a voz da minha mãe. O espírito que nem te conhece, como é que ele sabe? Porque ele antes aciona a nossa mente e pega o som. Pega a fita, como diz o outro, né? A fita cassete. Ele que é a fita cassete. Hoje não é uma fita cassete, né? Pega o registro que está gravado na sua mente. Ele pega esse registro e imita esse som. E aí você diz: é mamãe me chamando. Não é. Ele está imitando, né? É uma coisa extraordinária. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Ô, Rose, até de forma, é uma brincadeira, né? Poxa, você, devido à tua memória, associa a irmã e diz: você tem irmã Magali, né? A pessoa vai dizer assim: "Ih, essa menina é vidente. Como é que ela sabe que minha irmã é Magali? Meu Deus, vai ficar até arrepiada, né? Vai ficar assim: ué, como é que ela adivinhou? Mas só que foi um processo de memória, né? Exatamente. Eu tenho essa facilidade de gravar a voz, o som da voz das pessoas. Não, mas a voz, sim. Eu tenho onde eu vi, porque às vezes a pessoa aparece ali, sem o nome, aí a pessoa fala: tá, é fulano. Então, eu pego muito. Eu vi uma pessoa, travei a amizade com essa pessoa, esse som fica registrado na minha mente. A pessoa às vezes aparece ali, é só o código do celular, mas quando a pessoa fala, eu digo: ah, tá, é fulano, é Joana, é a minha. Só pelo som que a pessoa falou uma, duas palavras, eu já digo: ah, sei, esse é fulano, né? Então, essa facilidade que eu tenho, quer dizer, ele pega essa capacidade. Todos nós temos uma capacidade. É. E também a de memória fotográfica, né? Também tem gente que é assim, né? Vê É, por exemplo, o meu fisioterapeuta dizendo que pegou um aplicativo para ir no paciente, aí entrou dentro do carro e disse: pô, eu conheço esse motorista. Aí ele falou para o motorista: eu te conheço, rapaz. Tu não mora na Cidade de Deus, não? Aí o rapaz ficou assim meio receoso de dizer sim ou não e ficou quieto, né? Só que aí ele foi na paciente, numa outra paciente que conhece a família do rapaz,
e falou assim, ô, fulana, né? A paciente até Marli, peguei um aplicativo e tinha um rapaz parecido com a paciente da Anitta e tal. Ele trabalha com o aplicativo, aí ele falou assim, não, ele não, o que você conhece, não. Que você, quando ia tratar a dona Anitta, via ele na casa da avó. É o irmão dele que é gêmeo. Então, ele associou a imagem do irmão gêmeo com o que ele conhecia. E ele ficou naquela dúvida: eu conheço esse rapaz. Então, a gente tem isso, essas capacidades, como Isso, também do odor, a gente identifica através do odor muitas situações. é que a gente tem, sem ser médio ostensivo, né? Então, nós podemos curar, mesmo sem sermos médios de cura. Mas se você tem uma forte vontade de fazer aquilo e você tenha essa energia, você direciona aquela energia através da tua vontade e faz lá o que tem que fazer. Se a pessoa tiver o merecimento, vai ficar curada. Por isso que Jesus disse assim: vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais. E nós podemos, basta a gente acreditar. Problema, como diz Kardec, né? É que a nossa fé é muito, pequenininha. Às vezes menor que uma semente. Ele até diz, Jesus até disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá fazer com maravilhas. Mas às vezes a nossa fé é muito menor que um grão de mostarda e aí fica complicada, né? Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Estudo bastante rico, bastante interessante. Retornaremos dia 7 de fevereiro, né? Para continuarmos aqui. Todo mundo botou a data aí no item 14, né? 24, né? Questão 74, item 24, dia 7 de fevereiro de 2025. Mas, como eu falei, nossas reuniões públicas vão continuar só do dia 30 de dezembro, que não terá, e as irradiações também. E hoje nós temos a nossa irradiação para os irmãos encarnados enfermos, tá? Que vai acontecer quando for assim, umas 10 para as 7, tá? Vamos começar um pouquinho mais cedo. 10 para as 7, a gente começa a nossa irradiação. Então, eu quero desejar para todos um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz. Segunda-feira, palestra pública. Não tem estudo, mas tem palestra pública às 18h40, tá bom? Ó, um beijo aí no coração de todos. Beijo, beijo, Rose. Beijo a todos. Tá? Coração Beijão para para todos. todos. Beijo, beijo a todos. Ótimo fim de semana a todos.